Olá, meus amigos, muito boa noite. Bom, eu sou o professor Marco Antônio, o pessoal me chama de Macarrão, professor de língua portuguesa e de discursivas aqui no Ponto dos Concursos, né? Eu e a professora Júnia coordenamos as discursivas, eu e o professor Paulo e a professora Júnia Andrade coordenamos o Ponto Vídeo, né? É um prazer imenso estar com vocês aí para o Brasil inteiro, com bastante gente nos assistindo, a galera no Facebook, a galera no canal do Ponto também sendo transmitido ao vivo para vocês, né? Bom, escolhi um assunto aqui bastante relevante, se vocês observarem a prova de língua portuguesa dessa banca, né, da Comperv, ela oscila entre 60 e 70 e poucos por cento de texto, sendo que dessa parte de texto tem coisa que a gramática pode ajudar, né, e uma outra beiradinha de gramática. Bom, não dependendo do cargo, principalmente, que você for tentar, principalmente os cargos mais específicos, por exemplo, o de engenharia, né? Tem um outro, acho que é de contabilidade, salvo engano, né? São cargos... Ah, esse aqui é o de português, né? Beleza. Vou parar de olhar agora, senão não consigo prestar atenção, tá, galera? São cargos que os candidatos que disputam não são tradicionalmente concurseiros, exatamente por serem cargos mais específicos, por exigirem uma formação superior mais numa área. Nesses cargos, a galera... Eu tive um curso presencial durante um tempo aqui em Juiz de Fora e a gente preparou muito para concurso na área da saúde, tá? Da EBSER, né? Essa empresa brasileira de serviços hospitalares aí que está entrando na gestão dos HUs, né? E aí o que acontecia? Eu falava isso com eles, falando, gente, só de vocês estarem aqui já é um diferencial danado, porque o médico... Por exemplo, nós tivemos 60 e poucos alunos, só médicos, assim. Foi coisa de 50 alto, tá? Não vou lembrar quanto, mas 50 e tantos foram aprovados. Entendeu? E a gente só deu para médico, a gente não deu a parte específica, a gente só deu a parte geral. Português, raciocínio lógico e a legislação da EBSER, que era a parte de lei, né? Quase um regimento interno, né? Vamos dizer assim. Mas o que acontecia? Quais outros médicos que não iam à aula ali, né? Ou que não se matricularam no curso, que estavam realmente estudando para tentar? Não adianta, não acontece isso, entendeu? A galera não estuda mesmo. Então... você estudando já está lá na frente. E estudar o quê? A interpretação, a Júnia vai mostrar para vocês algumas coisas bacanas, o nosso curso vai mostrar para vocês algumas coisas bacanas, tá? Mas a gramática, ela é aquilo que se você estudar, acabou, não tem o que pensar. Agora, se você não estudar, você começa, às vezes, a não conseguir não estudar, nem treinar, né, que seja, você não consegue sair muito. Se caiu uma questão um pouquinho diferente, você erra bobeira. E aí o cara que está estudando de verdade vai passar na sua frente, porque a gramática, se estudar, é difícil você errar, por incrível que pareça. Você tem que estudar focado, é essa a nossa proposta aqui, beleza? Então, vamos por esse caminho, galera, vamos pensando assim, vamos pegar a gramática, por menor que ela seja dentro dessa proporção, mas não é pequena, tá? Vamos pegar essa gramática e vamos fechar, vamos arrebentar com a gramática. Porque dessa forma, você arrebentando com a gramática, como eu falei para vocês, vocês vão certamente disputar com aqueles que realmente estão disputando as vagas. Você não vai ser apenas um inscrito, né? Você não vai ser apenas um candidato, você vai ser um verdadeiro concorrente, porque faz diferença, né, gente? Faz bastante diferença, tá? E é para isso que nós estamos aqui, tá? Vocês podem contar conosco, vocês podem procurar o Ponto Vídeo no Facebook, tá? Ou o Ponto dos Concursos também, tem as duas fanpages. Você pode procurar lá Marco Antônio Macarrão, é o meu perfil. Professor Marco Antônio Macarrão é a minha fanpage, tá? Procura a gente lá. Bom, vamos que vamos, galera. Escolhi o quê? Escolhi acentuação gráfica. Em 2015 e 2016, boa parte das provas organizadas pela Comperv tem questões de acentuação gráfica. Então, é um assunto gramatical, é um assunto que não é para ser difícil, né? E que provavelmente vai cair para você aí, beleza? Bom, vou compartilhar minha tela agora com vocês, tá? Vou jogar minha tela aqui para que a gente possa começar a nossa brincadeira aqui, né, gente? Maravilha, então, galera. Então, vamos que vamos. Olha só, gente, eu pus para vocês aqui um quadrinho que resume praticamente todas as regras que nós chamamos de regras gerais de acentuação gráfica, tá? Como que é o nosso curso? Eu quero que vocês tenham noção aqui, além de dar um dos conteúdos que aparecem bastante para vocês aí, eu quero também que vocês enxerguem como é o nosso curso, como que a gente trabalha, beleza? Essa é a intenção, essas são as duas intenções. Ajudar a galera que está sem grana ou sem tempo, enfim,
dando um bizu aqui, de verdade, a cereja do bolo, tá? E também mostrar para vocês o nosso trabalho. Claro que a gente não vive de brisa, né, rapaziada? Tem que me ajudar a ganhar dinheiro para eu poder parar em Natal, uma hora dessa aí passeando, dando aula, o que for. Bom, vamos lá. Bora. Olha só, galera. Vocês devem se lembrar que as palavras são classificadas quanto a quantidade de sílabas primeiro, perdão, monossílabas, dissílaba, trissílaba e polissílaba, né? 1, 2, 3 e 4 em diante. E que as palavras também são classificadas de acordo com a sílaba tônica. Monossílabos podem ser tônicos ou átonos. E depois, tendo mais de uma sílaba, a gente classifica de trás para frente, né? Oxítona é aquela palavra que tem a última sílaba tônica, beleza, galera? De trás para frente. Paroxítona é a que tem a penúltima sílaba tônica. E proparoxítona é a que tem a antepenúltima sílaba tônica. É assim que a gente classifica, beleza? Ok, minha gente? Olha só. Normalmente, vocês aprendem acentuação gráfica com algumas dessas coisas, mas colocam para vocês outras aqui nessa regra geral e que eu considero desnecessárias, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês essa forma diferente e mais simples de enxergar a coisa. Não tem milagre. Tem raciocínio e simplicidade, mas milagre não tem não, tá, galera? Então vamos lá, não estuda não para você ver, né? Veja bem, eu estou trabalhando apenas com 2 conjuntos de terminações. Como assim? Veja bem, monossílabo tônico, se terminar em AEO, é acentuado? Sim ou não? Sim. Monossílabo tônico terminado em AEO leva acento. O exemplo clássico daqueles de quase de criança mesmo, né, gente? Seria lá o pá, pé e pó, né? Você tem aqui terminado em A, terminado em E, terminado em O. Seguido ou não de S não significa que tem que ser singular ou plural, tá, gente? Seguido ou não de S significa simplesmente ter o S depois. Pode ser que esse S apareça e não seja plural. Por exemplo, se eu pegar a palavra mês, né? Mês não é plural, é singular, mas é um monossílabo tônico terminado em E que está seguido de S. Tem acento do mesmo jeito. Se eu quisesse estender, porque veja bem, monossílabo tônico terminado em A é O, seguido ou não de S, tem acento. Se terminar em ens, não tem acento. Então, por exemplo, ó, trem. Trem não tem acento. Beleza? Aguenta aí. Tá? Trem não tem acento. Se você pensou em alguma palavra que tem acento desse tipo, relaxa, que daqui a pouco aparece, tá? Então, tá aqui. Trem. Beleza? Não tem acento. Quais monossílabos tônicos também não tem acento mais? Todos que não terminarem em A, E, O, seguido ou não de S. Porque só são acentuados a princípio os que terminarem em A, E, O, seguidos ou não de S. E aí, se eu quisesse um exemplo mais completo, eu poderia pegar as notas musicais, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Por quê? Porque eu tenho ó, terminado em O, em E, em A, ó. E tenho terminado em I, que não tem acento, terminado em L, que é consoante, ó, terminado em I. Não é para ter acento, tá certíssimo, né? Para completar isso aqui, gente, faltava só um monossílabo feio, tônico, eu vou escrever aqui, tá? Mas é só para aprender o português, tá, gente? Esse monossílabo feioso aqui, ó, ele mesmo, né? Ele não tem acento, minha gente. Ele não tem acento. O cu não tem acento. Não se esqueçam nunca mais, tá? O pessoal, quando escreve isso, normalmente é como é que chama? Faz escrevendo em porta de banheiro, essas coisas, vai lá e coloca acento. Não dá nada do cu, não tem, tá, minha gente? Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Cu, pronto, acabou o monossílabo tônico. Guardou bem? A, E, O tem acento, o resto não, inclusive o em, ens, tá? Beleza? Bom, oxítono é aquela palavra que tem mais de uma sílaba, você tem que tomar cuidado com isso, tá? E que essa sílaba vai terminar, né? Essa mais de uma sílaba é a última, que é tônica, e para ter acento termina em A, E, O, seguido ou não de S, sim, tem acento, e em ens. Então, oxítonas terminadas em A, E, O, em ens, não, ó, vão ser acentuadas, perdão. Vão ser acentuadas. Então, oxítonas terminadas em A, E, O, em ens são acentuadas. Que isso, ela mesmo, cara. O que? Hoje eu ia falar besteira aqui.
ela não tem acento, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Então, oxítona terminada em A, E, O, em ENS, tem acento. Monossílabo tônico terminado em A, E, O, seguido não de S, tem acento. Beleza? Agora veja bem. Veja bem. Tem que tomar cuidado. Como eu falei, você tem que olhar a quantidade de sílabas. Olha, palavra até é uma palavra pequenininha. Se você observar, ela é do mesmo tamanho, quantidade de letras, que mês. Só que mês tem apenas uma sílaba e até são duas sílabas, tá? Então, numa mesma questão, o que os caras cobram muito? O que eles perguntam muito? Marque a alternativa em que as palavras sejam acentuadas pelo mesmo motivo, ou pelo mesmo motivo das palavras tais, tais e tais, enfim, alguma coisa assim. Eles tentam agrupar, tá? Ficou ruim. Ai, ai. Eu confesso que eu ri também, foi engraçado. Então, vamos lá. Estou olhando o chat, tá, gente? Aí, como eu disse, eu acabo devaneando aqui. Então, vamos adiante, meu povo. Veja bem. Então, toma cuidado, porque até não é a mesma regra de mês. Porque aqui eu tenho uma oxítona terminada em E, já que eu tenho mais de uma sílaba, tá? E aqui eu tenho um monossílabo tônico, terminado em E seguido de S, beleza? Tudo certo, minha gente? Bom, agora vamos lá. Aqui é que eu acho que virá a grande mudança, né? Paroxítona. Vamos lá. Paroxítona. O que é paroxítona? Uma palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Certo, minha gente? Paroxítona é a palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Tá. Então vamos lá. Normalmente ensinam para vocês que Aí vem aqueles acrósticos, Linurchão, Rouxinol, qualquer coisa parecida, tá? Então vamos lá. Presta atenção como é que vai ficar muito mais fácil. A paroxítona, se terminar em A, E, O, em, ENS, desse jeito não interessa o som, tá, gente? Interessa a letra O. A, E, O, em, ENS. Ela não será acentuada. Então, se você parar para observar, são as mesmas terminações, tá? Que na oxítona levam acento, na paroxítona não levam acento. Beleza, gente? Então, minha gente, ó, paroxítona terminada em A, E, O, em ENS, não são acentuadas. Pronto, acabou. Resolvi meu problema de praticamente todas as regras gerais. Falta fazer duas observações. Na verdade, uma observação é uma regra, né? A observação está aqui, ó. Paroxítonas terminadas em an ou em ditongo, ó, em an ou em ditongo, são acentuadas, tá? Paroxítonas terminando em an ou ditongo são acentuadas. Por que é importante isso, gente? Pensa a palavra água, que é uma palavra que todo mundo sabe tem acento, beleza? Como é que faz? Ó, água. Separou, beleza. Paroxítona terminada em A. Se eu fosse por aquela regrinha ali de trás, ó, paroxítona terminada em A não é para ter acento, certo? Mas água teve. Por quê? Porque embora ela termine em A, este A faz parte de um ditongo. Então ela encaixa aqui. Paroxítona terminada em A. Beleza? Ok? A outra regra que falta das regras gerais é a melhor de todas, tá? Melhor de todas mesmo. Porque não tem exceção, não tem terminação, não tem nada. É uma maravilha. É a regra das proparoxítonas. A gente fala que todas as proparoxítonas são acentuadas, não é, minha gente? Todas. Proparoxítona é que tem a última, antepenúltima, sílaba tônica. Beleza? Vamos lá? Vou adiante. Agora vem as regras que a gente chama de regras especiais, tá? Veja bem. Uma das regras especiais, aliás, das que mais caem, tá? É hiato. O que é hiato? São duas vogais que ficam juntas na palavra, porém separadas na sílaba. A própria palavra hiato tem um hiato, né? Que eu separo assim, beleza? Então fica sempre. Fica desse jeito, tranquilo, beleza. Então vamos lá. Hiatos heterogêneos. I ou U. Tem que ter o I ou U. Tônicos, tem que ser a sílaba tônica.
Sozinho na sílaba. Quando eu separo a sílaba, ele tem que estar sozinho ou acompanhado de S. O S pode, o S é boa companhia. Beleza? Ok? Não seguidos de NH são acentuados. Olha só, galera. Saída. Se eu pegar a palavra saída, ó, saída. Se você olhar pela regra geral, é paróxilo terminado em A. Não era para ter acento, mas teve. Tá? Teve acento. Então veja bem, rapaziada. Por que ela teve acento? Veja, este I forma com A um hiato, porque eu separei, né? Foi um para cada lado, certo? Veja mais. Quando eu separo, o I fica sozinho na sílaba e não tem NH depois. Juntou isso tudo, acento nele, pronto, acabou. Baú. Oxítona terminada em U. Era para ter acento? Não. Oxítonas terminadas em U não tem acento. Mas este U forma com A um hiato, heterogêneo, tônico, está sozinho na sílaba e não seguido de NH, então acento nele. Rolou, pronto, acabou. Né? Faísca. Faísca. Veja bem. É paróxilo terminado em A. Eu estou frisando sempre a regra geral, que é ela que você tem que olhar primeiro, tá? Senão você erra coisas, às vezes, de bobeira. Às vezes o cara põe uma armadilha para você, tá? Veja bem. Paróxilo terminado em A. Não era para ter acento, mas teve. O que rolou? Olha só. Ouvi uma criança chorando perto aqui, achei que era minha filha, tá, gente? Desculpa, foi susto de pai, tá? Por isso que eu fiquei quieto aqui. Veja bem, gente. Este I forma com A um hiato. Esse hiato, o I é tônico. Ele está sozinho na sílaba? Não. Mas quem está junto com ele? O S. O S pode, o S é uma boa companhia, então morreu a nota, né? Faísca, tá? Embora o I não esteja sozinho, ele está com S, não está seguido de NH, rolou a regrinha do hiato, acabou. Olha só, já não acontece com rainha. Beleza? Ó, rainha. É uma paróxilo terminada em A. Mas tem um hiato heterogêneo, I tônico sozinho na sílaba, porém está seguido de NH. A mesma coisa acontece com moinho. Aí prevalece a regra geral e pronto, acabou. Beleza? Tranquilo, minha gente? Aí isso aqui é uma observação de acordo com o novo acordo, que assim, é bem exceção da exceção, você tem aí, mas não esquenta não. Olha só. Outra regrinha especial. De tongos abertos, oi, el e ei, nas oxítonas ou nas monossílabas tônicas são acentuadas. Ou melhor, se a gente quiser reescrever isso de uma maneira mais fácil, eu prefiro, tá? Obrigado, Daniela. Assista sim, tá? É um prazer que a gente possa te ajudar. De tongos abertos, ei, oi, el, tônicos, são acentuados, ó, deixou duas vezes aí, né? Desculpa, ó, risco aqui. São acentuados se a palavra não for paroxítona, ou seja, se não for paroxítona, é acentuado. O que acontece aqui, gente? Isso é regra nova, depois do acordo, tá, meu povo? Veja bem, ideia. Ideia. É paróxilo terminado em A. Porém, antes essa palavra tinha acento, porque essa regra, gente, ela parava, ela não tinha esse si aqui, ó. Ela parava aqui, ó. Daqui para lá não tinha. Era de tons abertos. Tônicos são acentuados. Pronto, então ideia tinha acento. Né? Com a reforma, se a palavra for paroxítona, ela deixa de ter acento. E ela é paroxítona. Então, ideia, tá? Deixou de ter o acento. Mesma coisa acontece com a palavra heróico, ó. Heróico. A sílaba tônica é a penúltima. Tem o ditongo aberto oi, ele é tônico, mas como está na penúltima sílaba tônica, ele não tem mais acento. A palavra herói permanece com acento. Por quê? Porque aqui é oxítona, então continua valendo a regra do ditongo aberto. Beleza, meu povo? Justo? Tranquilinho, né? Então, herói. Se eu pegasse a palavra réu, você pode ter pensado lá no monossílabo, né? Monossílabo tônico terminado em U não era para ter acento, mas rolou uma regra geral. Lembra quando você estuda matemática, tem lá o delta na equação de segundo grau? Na equação de segundo grau, se o delta for maior que zero, você tem um tipo de conjunto de solução, né? Um tipo de raiz. Se
delta for igual a zero, você tem outro. Se o delta for menor que zero, não tem solução no conjunto dos números reais, né? Pois é, ninguém nunca te falou que é exceção. Então eu não vou te falar que é exceção porque uma regra barrou a outra. São regras distintas, não são exceções, percebem? Então fiquem espertos com isso. Um outro detalhe que lá no início talvez vocês tenham pensado é em relação ao monossílabo terminado em EM, né? Talvez vocês tenham pensado no verbo ter. Ele tem, sem acento, porque está seguindo a regra simplesmente. Eles têm. Por que tem esse acento circunflexo aqui, gente? Esse acento circunflexo está aqui tão simplesmente para mais nada que marcar, na verdade, a concordância, dizendo que isso aqui é plural. Só isso. Tá? Então, ele desobedece a regra, né, de acento, porque é um acento que a gente chama de acento diferencial. A mesma coisa com o verbo vir, que é vem, ele vem e eles vêm. Macarrão, mas isso não mudou no acordo ortográfico? Não. Cuidado. No acordo ortográfico, a gente mudou o que a gente chamava de crer, de, ler, ver. Crer, dar, ler e ver. Né? Que quando no plural tinham dois S. Creem, tinham não, continuam tendo, tá? Deem, leem e veem, do verbo ver. Esses aqui tinham dois S, continuam tendo, só que eles tinham acento no primeiro E. Deixou de ter com acordo, beleza? Então, esse vem aqui é o ver do verbo, é o vem do verbo ver, perdão. Esse aqui, ó, é do verbo vir, tá? Beleza? Certo, galera? Estou vendo aí que vocês estão gostando, que ótimo, então, porque a ideia é essa mesmo, que vocês achem bacana. Estão vendo, gente? Eu dei as regras de acentuação todas, tudo que você precisa para uma prova, basicamente, né? Vamos dizer assim. Eu falei disso em quantos minutos aqui? 25 minutos? Nem isso, 20 minutos. De regra mesmo, de aula mesmo, né? No lombo, 25 minutos. No máximo. No máximo, tá? Eu acho que foram 20. Então, veja bem, galera. Vou voltar aqui para mim. E vamos continuar. Eu vou partir já para a resolução dos exercícios que eu propus, né? Eu propus 5 exercícios aqui. Ó, vamos lá. Partiu para a questão, galera. Para responder a questão, considere o seguinte trecho. Bom, questão de acentuação gráfica, gente, raramente você vai precisar de verdade ler o texto, tá? Então não fica perdendo tempo, gastando com isso não. Tá? Porque tempo é dinheiro, né? Na prova, tempo é ponto, pô, é cansaço que você evita e tudo mais. Então vamos lá. Vamos ver como é que resolve rápido e fácil, né? O vocábulo éramos segue a mesma regra de acentuação dele. Olha só, tá grifado aqui o enquanto. Ó, peraí que eu tenho que pôr de novo. Ah, já voltou, eu acho. Tá grifado aqui o enquanto, que não tem nada a ver com a questão. E é assim que tava mesmo, tá? De onde eu tirei. Eu ainda olhei na hora e falei, uai, gente, esse enquanto tem nada a ver com nada, gente. Será que eu peguei uma questão de conjunção, né? Por engano? Não. Foi lambança mesmo da banca. Bom, o vocábulo éramos segue a mesma regra de acentuação D. Bom, éramos, se eu separar, éramos. É uma proparoxítona. Gente, se cai uma questão dessa na prova, você não tem o menor direito de pensar em errar, porque é questão fácil, hein, galera? Questão fácil. Fácil mesmo. Porque proparoxítona é a regra mais fácil, né? Você só tem que tomar cuidado com o seguinte, olha só. Veja bem, eu tenho aqui indústria, subterrâneos, desperdício e climáticas, tá? Indústria, dá dúvida em alguns, né? Se a separação é indústria, tá? Ou indústria. Na verdade, a gramática permite as duas coisas, tá? A gramática permite que você separe indústria assim ou assim. Por quê? Porque se você separar assim, tá com acento aqui, é paróxilo terminado em ditongo, tá na regra. Se você separar assim, você vai cair numa proparoxítona. Só que a gramática chama essa proparoxítona de proparoxítona ocasional, eventual, falsa proparoxítona e coisas do tipo, tá? Ela não é a mesma coisa que éramos. Só vai ser se não tiver outra para onde correr para depois te brigar para anular, porque não existe isso, tá, minha gente? Então, aqui trata-se de uma paróxilo terminada em ditongo. Aliás, a gramática prefere o ditongo, ou seja, prefere que você não separe. Ela prefere esse aqui, ó. Tá? Não fala que o outro é errado, não, mas ela prefere esse. Tá? Então, numa questão de acentuação, pense como ditongo. Essas todas que você tem dificuldade, você fica, será que separa, será que não separa? A mesma coisa com subterrâneos, ó.
subterrâneos ou subterrâneos. Você pode separar também, mas cai na mesma de indústria, então também não serve. Desperdício entra na mesma, desperdício ou desperdício, percebe? Então, paroxítona terminada em ditongo. A única aqui que é proparoxítona e pronto, acabou, que você não vai ter dúvida nunca, é climática, percebe? Então vai pelo certo. Se você for pelo certo, você marcou a letra D, ficou feliz e bola para frente, meu povo. Ó. Agora vamos lá, questão 2. Essa é 2016, hein? A outra 2015, essa 2016. Então, nos anos recentes, nós temos aí questões de acentuação, como eu disse para vocês, né? Todas as palavras são acentuadas graficamente pela mesma orientação normativa, pela mesma regra, é isso que ele está falando, tá? Bom, olha só a letra A, admirável. Sílaba tônica, admirável. Penúltima, né? Paroxítona. Único proparoxítona. Já não é a mesma, gente. E o último é proparoxítona. Mas, enfim, já é sílaba tônica diferente, percebe? Tá? Inúmeras, ó, proparoxítona, tá aqui. Fenômeno, proparoxítona. Opa, será que eu vou ter? Difícil. Opa, difícil é paroxítona, né, gente? Se é paroxítona, não me serve. Beleza? C. Médicos, proparoxítona. Artístico, proparoxítona. Ó, terceira. Músicos, proparoxítona. Olha que lindo, gente. Oh, que coisa fácil. Vai lá na proparoxítona. Essa banca tá legal com você, né? Então, ó, marcou, pronto, acabou. Se você ficasse em dúvida aqui, na D não tinha dúvida, né? Sólido, proparoxítona. Agora, factível, paroxítona. Indústria, você já tinha visto na anterior, foi. Então, letra C, tá? Repare, se a banca tem essa predileção pela proparoxítona, ela vai tentar bater em palavras como indústria, aquelas palavras que eu mostrei, que a gente viu na questão anterior, tá? Ela vai tentar bater nisso, tá? Fique esperto. Tudo bem, galera? Vamos lá, daqui a pouco eu vou no fórum. As palavras foram acentuadas pela mesma regra em, lá vem de novo, 2016, de novo perguntou a mesma coisa, né? Vamos lá. Letra A. Atrás. Oxítona terminada em A, seguido ou não de S. Beleza. Comitê é oxítona terminada em E. É a mesma regra? É, gente. A regra não é só uma letra. A regra é aquele conjunto, tá? Que a gente viu lá no início. Oxítona terminada em A, E, O, seguido ou não de S. Em e ens, para as oxítonas, né? São acentuadas. Pronto. Então, se terminasse nisso, já era a resposta. Levará, ó, oxítona terminada em A. Então, de cara, já fica a letra A, dá medo, né? Então, você olha lá a letra B. Móveis, paroxítona. Últimos, proparoxítona. E América, proparoxítona. Tá diferente da outra. Portfólio, ó, é aquele esquema. Podia até ser uma proparoxítona, mas não era a original, né? Paroxítona terminada em ditom. Dinâmica, proparoxítona. E mídia, paroxítona em ditom, ou seja, não são a mesma. Nível e relatório, ó, relatório, paroxítona em ditongo. Nível, paroxítona não terminada em A, em ens, ou paroxítona terminada em L. E vítima, para você não ter dúvida, é proparoxítona, então já arrematava a questão. Realmente sobrou a letra A. Fácil, né, gente? Bom, fácil para você que está estudando, né? Claro. A opção que apresenta palavras acentuadas em razão da mesma regra é. Olha só, vamos lá. Essa aqui ele pôs mais palavras, né? Estará, oxítona terminada em A. Garantirá, ótimo, oxítona terminada em A. Ó, as duas estão na mesma, certo? É. A macarrão é a mesma, porque A é O. Gente, é um monossílabo, não é isso? Se é monossílabo, a regra é outra. Tem é monossílabo, a regra é outra, já não serviu. Tá? Distópicos. Distópico. Proparoxítona, né? Cérebros é proparoxítona e básicas também. Só que difíceis é paroxítona. Então já tá diferente, né, gente? Ok? Área. Área é paroxítona terminada em ditongo. É daquelas palavrinhas, né? Início. Paroxítona em ditongo também. Beleza, igual. Hemisfério, ó.
paroxítona em ditongo e ausência paroxítona terminada em ditongo, meu povo. Então, bateu letra C. Só para conferir, né? Próprio paroxítona em ditongo. Inexequíveis, ou inexequíveis, né? Paroxítona em ditongo também, ou em E, você que sabe. Excêntrica já é proparoxítona, assim como econômica. Então, já entra em outra regra. Então, realmente, a resposta é letra C. E para encerrar as questões, eu poder dar uma passada no fórum com vocês, olha só. A questão refere-se ao período reproduzido a seguir. Nosso cérebro é, portanto, dinâmico. Cérebro e dinâmico são proparoxítonas, né, gente? Tudo bem? Proparoxítonas, tá? Acentuam-se graficamente pela mesma regra das palavras em destaque. Então, ele quer proparoxítona, gente. Aí fica fácil, né? Língua. Língua é paroxítona em ditongo. Fica igual água, né? Então, já não é a mesma. Infância também não. Tecnológico até é, ó. Proparoxítona, mas ele quer todas, então não serve. Básica. Proparoxítona, antepenúltima tônica. Linguístico. Proparoxítona, antepenúltima tônica. Alfabética, proparoxítona, antepenúltima tônica. Beautiful, very, very beautiful, né, galera? Muito, muito fácil, bem tranquilo. Pra gente olhar, ó, aqui eu tenho proparoxítona, tem proparoxítona na C, beleza. Agora, memória paroxítona terminada em ditongo. Repare que ele insiste nisso toda hora, né? Plástico, proparoxítona. Histórico, proparoxítona. Agora, córtex é paroxítona. Repare que nenhuma dessas regras, nenhuma dessas questões usou, gente, aquelas regrinhas especiais, né? Pode aparecer, tá? Estou dizendo assim, que não foi o hábito deles, né? Então, em nenhuma delas a gente teve regrinha especial. Só a regra geral, basicão, aquele quadrinho, mas o slide seguinte, mais nada, tá? Tudo de boa, galera? Conseguimos aprender um cadinho? Deu para chegar junto aí? Eu gostei. Foi um ritmo bom, né? Frenético, né? A ideia é mostrar para vocês que dá para ser rápido sem ser porco, tá? Sem fazer lambança. A ideia é de rapidez mesmo, assim, com eficiência, tá? Galera, brigadaço aí pela presença de vocês, né? Pela audiência. Foi muito bacana. Espero ter podido ajudá-los de alguma forma, né? Aqui de Juiz de Fora para o Brasil, para a galera toda aí. E espero que vocês mandem muito bem. Se vocês puderem e vierem adquirir o curso com a gente, galera, chega junto que nós estamos aí para ajudar vocês, beleza? A parte gramatical do curso está toda disponível já, tá? Com questões ainda de outras bancas, que é para treinar, né, o assunto em si. E agora eu começo a gravar as questões da banca aqui, tipo eu fiz hoje com vocês, tá? Beleza? Mas como é uma banca que não é a banca principal, ela acaba copiando algumas coisas das outras. Então, naturalmente, isso acaba servindo, tá, minha gente? Beleza? Bom, tchau para vocês.